Olá, amigos do canal. Estamos fazendo a leitura do livro Atma Bodha e esse é o 11º vídeo e estamos no comentário do Sloka 8. Então vamos à leitura e posteriormente a algum comentário. Sloka 8. A percepção das múltiplas e diferenciadas formas existem exclusivamente na mente de quem percebe, sendo seu substrato o eterno e todo abrangente Vishnu, cuja natureza essencial é a existência e consciência. Nomes e formas são como as pulseiras e braceletes, e Vishnu como sendo o ouro. O que Sankara busca demonstrar é que a realidade é uma essência imutável e que se expressa como consciência, o impulso de saber. Nossa percepção é uma modalidade de informação em constante transformação. Essa percepção apenas se manifesta na mente do perceptor como diferenciada e impermanente, devido à intromissão do eu na cognição. Assim, as múltiplas e diferentes formas das quais fala o Sloka são próprias de um tipo de cognição dual que implica o sentido de arrancara, de individualidade. A partir da perspectiva egóica, o universo é uma infinita coleção de eventos individuais com sentido de realidades próprio. Esta coleção de eventos é representada genericamente através da presença dos inúmeros nomes e formas, com que a mente é capaz de recordá-los. O Sloka nos recorda uma vez mais a evidência de que o problema da percepção comum tem como raiz a impossibilidade de perceber de forma simultânea as informações que fazem parte de um campo e de seu complemento. Diante de qualquer nome, de qualquer forma que a mente possa detectar, se é impossível relacioná-la de maneira simultânea com o restante. A atividade de relação onipresente e simultaneamente da informação apenas é possível mediante a experiência não dual. Esta experiência requer necessariamente a diluição da atividade egóica, mas não a diluição da mente. Não se nega a percepção dos nomes e das formas representada por essa cognição dual. Simplesmente, qualquer simetria cognitiva mostra uma fração da realidade. No entanto, o Vedanta afirma que, em essência, toda fração está intrinsecamente relacionada com o restante. A impossibilidade de experimentar cognitivamente tudo em tudo, ou o tudo em todas as coisas, leva a que a mente ofereça uma representação sequencial e dialética semelhante à que o ser humano comum experimenta, e sobre a qual desenvolve sua forma particular de cognição, com a qual morrerá antes de poder conhecer a verdade. Na atividade dual, que é o comum ao ser humano, emerge o chamado mecanismo dialético, em função da qual todo o evento percebido requer de ser contrastado com o outro previamente conhecido e instalado na memória. O evento percebido, tese, se contrapõe ao outro armazenado na memória, antitese, e quando se dá a equiparação e coincidência, aparece o julgamento ou a síntese cognitiva que produz o saber, dado que este processo sempre se dá mediante a contraposição de nomes e formas e vice-versa. Se requer um processo sequencial semelhante ao usado por qualquer computador para ler um arquivo ou localizar um endereço na memória de um disco rígido. A mente está formatada e desenhada para realizar julgamentos sequenciais e intelectivos, associados a nomes e formas. Mas também existem processos mentais que oferecem outras formas de cognição associada aos estados não duais de consciência, denominados de concentração e meditação.
Quando no processo dialético não apresenta a relação de uma forma com um nome ou uma forma, não se expressa a capacidade sintética. Por exemplo, se o leitor, ao der o nome nuvem, associar a ideia da forma que possui na memória e a contrapor, pode definir que a forma correspondente ao nome associado. Igualmente, se o leitor recordar a forma visual de um tijolo e expressar o nome deste, então existirá uma relação entre ambos que permite um saber válido que relaciona nome à sua forma. Mas se solicita ao leitor um recorde, um Rionex de intercalação, seguramente não poderá com a sua mente encontrar essa forma associada, devido a que a contraposição tese-antitese não se realiza e não existirá um julgamento final sintético. Devido a que a nossa mente está feita para julgamentos dialéticos, para simetrias cognitivas, onde apenas operam relações sequenciais de nomes e formas, se apresenta um dos problemas-chave. Nossa mente é altamente ineficiente para a compreensão de qualquer realidade na qual operam processos cognitivos associados a atividades simultâneas. Quando nos explicam, por exemplo, que as considerações metafísicas relativas a Brahman não dual, como sendo a sustentação real do existente, se torna muito complexo de entendê-la, porque facilmente tendemos a pressupor que nosso universo e Brahman são entidades diferentes, quando na verdade são simultâneas e não diferentes. Isto é, apenas existe uma realidade não dual. É aqui onde se evidencia a pobreza e a limitação do modelo dialético mecanicista, no qual se baseia nossa interpretação da realidade. Vemos o mundo como sendo real e, ao mesmo tempo, entendemos que existem razões para concluir que tem que existir outro mundo real que sustenta o impermanente. Nessa dicotomia, nós nos perdemos, pois nosso sistema mecanicista não permite a convivência simultânea de ambas as realidades. Uma das duas, ou descartamos um dos mundos, ou definimos equivocadamente que a chave está em como, se é possível, viajar o eu, de um ao outro. O Vedanta apresenta que não é necessário abandonar a nada. Basta sustentar na percepção de qualquer simetria dual nenhum tipo de esforço volitivo, aproveitando o fato de que toda simetria possui, em essência, na condição da multissimetria que o gera. Assim, pois dada a simultaneidade, ser e não ser que subjaz em toda simetria. Podemos apressar qualquer das duas vertentes em função de qualquer que seja o modo de percepção que alimentarmos. Devido a isto, Sankara afirma no texto: a percepção das múltiplas e diferenciadas formas existem exclusivamente na mente de quem as percebe. O sentido de individualidade do perceptor faz com que nasçam diversas simetrias e um universo associado a essa percepção, aonde os entes diferenciados se mostram impermanentes. O que não é impermanente em qualquer simetria associada a qualquer modo de percepção. Há existência e a consciência como natureza essencial, tal qual o descreve o Sloka. Dessa maneira, o Vedanta afirma: se você perceber de maneira sustentada qualquer simetria, sem interpor sentido de eu, nem associar nome e forma à percepção, então reconhecerá que todo sentido de diferenciação se desmonta, desaparece para terminar por apresentar-se na multissimetria, não dual, que é a sua origem. Notará que em todos os universos, em todas as simetrias por onde previamente viajou, sempre esteve acompanhado por aquilo que é o real, expressado com o dom da existência e o dom da consciência.
e Vishnu, que representa justamente esta condição real. A divindade sentada na cadeira de lótus e resguardada pela grande serpente Ananta é quem representa Brahman, não dual, como essência, conhecimento, bem-aventurança absolutas. Então vamos fazer um pequeno resumo. Tudo que é percebido através dos sentidos é percebido através da mente. E para que a mente possa perceber, existe o percebedor, que é o eu. Esse senso de eu é que tem a capacidade de perceber todas as informações que chegam à mente. E essas informações vão chegar através de nomes e formas. Essas informações, elas têm características próprias do percebedor. Ou seja, toda percepção, ela é influenciada pela memória, pelas marcas mentais adquiridas através das experiências do percebedor. E essas experiências individuais é que dão sentido de uma realidade própria, individualizada. O que devemos estar ciente é que quando falamos desse senso de individualização, nós estamos falando de uma realidade relativa, simplesmente aparente, porque é uma realidade temporária, impermanente. Ou seja, ela é substrato da realidade única, não dual, realidade absoluta. A essência da única e verdadeira realidade, ela é imutável. É a consciência que, por sua natureza não dual, é onipresente. Isto é, ela está presente em tudo e em todos os lugares. E ela é onisciente também. Tem o saber absoluto de todas as coisas. E é onipotente. Quer dizer, é todo poderoso. Pode tudo. O que acontece é que na experiência não dual, a onisciência, a onipresença e a onipotência ocorre de uma forma simultânea. E na percepção comum do indivíduo, do eu individualizado, as experiências no campo dual ocorrem de forma fragmentada. Não existe a possibilidade simultânea de percepção direta e total, como ocorre no campo não dual. A percepção comum do indivíduo, ela recebe a informação, né? E essas informações são submetidas a uma avaliação, né? Junto ao campo da memória e das experiências que o eu teve. Esse processo, ele é codificado, né? E a mente vai interpretar através desse processo de forma particular, individual. E cada um vai responder ao campo conforme sua programação adquirida através de suas experiências individuais e coletivas. O que é preciso entender é que existem duas ordens de realidade, uma sobreposta à outra. Quando a percepção do estado comum está, vamos dizer, ativa pelo eu individualizado, o estado divino escapa à percepção. Ou você percebe um, ou você percebe o outro. Não há possibilidade de percepção dos dois estados simultaneamente. Então, a percepção divina, ela é totalmente oposta à percepção comum. Se a mente comum percebe os elementos duais no campo dual, ela não pode, ao mesmo tempo, perceber o campo não dual.
porque para isso será preciso não haver esse senso de eu. Então, o que ele nos diz é que a mente ela está programada para atender às várias simetrias que estão associadas ao estado dual. Portanto, a percepção comum é apenas uma fração simétrica da realidade, ou seja, nomes e formas estão associados a determinados conhecimentos relacionados a memórias, né, que vão modelar o resultado da interpretação do eu individualizado. Mas a fração simétrica da realidade aparente, ela é inerente à totalidade, multissimetria. Por essa razão, existem também processos mentais que oferecem outras formas de cognição associada aos estados não dual. Então, para isso, é importante, para que isso aconteça, que não ocorra a intromissão do eu, das atividades do eu. É a prática da meditação, ele já falou em outros slokas, que é a prática da meditação, da contemplação, né? São duas formas de enfraquecer, de inutilizar esse senso de eu individualizado, para que possa ocorrer essa percepção do divino, do estado não dual. Neste estado onde o eu ele não pode avaliar e nem codificar as informações de nomes e formas, nesse estado de não dualidade, que ele não vai se relacionar com a memória, não vai se relacionar com aquilo que o eu já é conhecido, quando não existe nenhum tipo de associação com as várias simetrias, a mente então é capaz de reconhecer a realidade absoluta. E Sankara, ele nos diz que estar em completa atenção no momento presente pode nos levar ao estado de percepção do absoluto. Mas para percebermos esse estado oposto àquilo que acreditamos que somos, temos que sair desta identificação com o eu e repousar nesse estado de mistério, de desconhecido, né? Esse estado no qual a mente não produz nenhum movimento e não objetiva nada, nesse estado que é anterior a qualquer conhecimento que a mente possa interpretar. Então, esse estado é um estado desconhecido, misterioso, porém divino. É a realidade única, sem nomes e sem formas, ilimitada e imutável. Então, esse é o que diz o Sloka 8. Vamos ficar por aqui. Agradeço a escuta atenta, bons estudos a todos e no próximo vídeo voltaremos com a continuação do Sloka 9. Namastê!